tema de hoje: não desperdice a sua vida. Vou falar de novo: não desperdice a sua vida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e vou pedir que você acompanhe comigo em Lucas, no capítulo 18, no versículo 18 ao 27, o texto diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tentando entender melhor esse texto, vamos primeiro imaginar a cena. O homem que chega para falar com Jesus era alguém de alta posição na sociedade. O texto é traduzido para nós assim: um homem muito importante. A palavra usada ali, a palavra grega usada, mostra de alguém que tinha uma posição de autoridade na sociedade, ou por sua riqueza, ou por causa do seu nome, ser um nome bem já de referência na sociedade, ou ele era um líder religioso, ou principalmente líder político. Esse é o mais provável que seja. Um homem de bens e de posses, um daqueles em que todo mundo respeitava, alguém conhecido, alguém muito provável, entre eles, famoso, do tipo que se fosse nos nossos dias, a gente ia querer tirar selfie juntos, né? O cara está ali, todo mundo fica: olha, é fulano. É esse tipo de pessoa que daria muito cartaz saber que uma pessoa daquela veio para me ouvir, no caso Jesus. Este homem chega para Jesus e fala assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, essa pergunta tem a ver, dentro do seu contexto, pelo fato de que o homem ele era rico, ele fazia tudo através da sua riqueza, e nesse momento ele está querendo como que dizer assim: e aí, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Quer que eu construa mais uma sinagoga? Eu pago. O que o senhor quer que eu faça? Quer que eu financie a cópia de mais textos da Torá? Eu faço isso. Em outras palavras, aquela ideia de que o seu dinheiro pode comprar tudo. Mais um detalhe no texto. Esse homem chega para Jesus e faz para Jesus um elogio que não era comum. A palavra que ele usa era uma palavra só usada para Deus, tanto que Jesus mesmo responde: olha, bom só tem um que é Deus. Aliás, isso era um provérbio da época. Quando ele se refere a Jesus dessa maneira, bom mestre, na educação do Oriente Médio, no bom trato do Oriente Médio, requer que quando você elogia alguém dessa maneira, você receba de volta também um elogio na mesma altura. Então este homem, na verdade, ao elogiar Jesus dessa maneira: bom mestre, ele esperava que Jesus respondesse assim para ele: sim, nobre cidadão judaico. Assim, alguma coisa assim que o engrandecesse. Mas Jesus não entra na dele. E não faz nada disso. Ao contrário, Jesus prepara o campo, que o que esse homem fez? Esse homem cruzou na área para Jesus cabecear e fazer o gol, mas Jesus deixou a bola passar. Foi isso que ele fez. Só que Jesus agora é a vez dele fazer, e o homem cai na dele. Jesus chega assim e fala: você perguntou sobre vida, então você conhece os mandamentos. O homem, certamente,
conhecia, e Jesus cita alguns deles, não todos. Jesus cita alguns deles, e esse homem, como quem diz assim, querendo mostrar que ele era alguém importante, ele então fala, isso tudo eu tenho praticado desde a minha adolescência. Isso, naquela sociedade, traz assim um cartaz e tanto para a pessoa. Isto era elogiável dentro daquela sociedade. Um homem que pratica os mandamentos desde tenra idade. E então ele fala dessa maneira, e Jesus não tinha dito para ele um dos mandamentos que vai citar agora. Jesus não citou o não cobiçarás. O texto do Antigo Testamento que fala sobre a cobiça, se refere a cobiçar os bens da outra pessoa. Alguma coisa mais ligada com a vida financeira. Jesus traduz isso de outra maneira, falou, faz o seguinte então, já que você pratica tudo, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Que ponto que Jesus está querendo tratar nesse momento no homem? A pergunta do homem era, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Nós lemos assim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Gente, vida eterna não é ir para o céu. Ir para o céu é vida futura. Eterno é o que sempre existiu. Vida eterna já é agora, já foi e sempre vai ser. Em outras palavras, a palavra eterno aqui está para representar a qualidade de vida. Em outras palavras, o que esse homem está perguntando é o seguinte, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para ter a vida de Deus em mim? O que eu preciso fazer para experimentar o melhor da vida? Na verdade, esse homem tinha um vazio dentro de si, esse homem estava buscando, achando que fazendo doações, ganhando um bom nome, e essa fama, esse status, esse sucesso dele, fosse preencher esse vazio, e Jesus está querendo mostrar para o cara, fala, se livra disso, homem. Se livra desse peso que você está carregando sobre si, de querer ser um cara famoso. Se livra desse peso que você está colocando sobre você, de precisar aparecer para todo mundo, de você ser o cara. Sai dessa, vende tudo. Aí você já não vai ter mais esses rabichos todos que ficam aí atrás de você, te bajulando o tempo todo. Você não vai ter mais essa vida, que qualquer coisa que você faça em público, fica todo mundo te olhando. É como se Jesus falasse, sai da fama, sai de cartaz, vende tudo, vira uma pessoa simples, vem me seguir, aí você vai ver o que é vida. Era esse o desafio. Só que aí, o cara não quis. Voltou atrás, era muito rico, esse preço era muito alto, nem todo mundo quer abandonar a fama, menos ainda o dinheiro. E Jesus se entristece com isso. O texto da palavra de Deus chega a dizer que Jesus o amou, que Jesus queria o melhor para aquele homem. Quando Jesus fala, como é difícil um homem rico entrar no reino dos céus, Mateus ainda completa dizendo, como é difícil aqueles que confiam nas riquezas, que acham que a riqueza pode comprar tudo. Essa pessoa não experimenta o reino hoje, ela não entra. Ela fica nas beiradas, mas ela não entra, ela não experimenta. E os discípulos, o que me chama a atenção aqui, é o fato dos discípulos ainda não entenderem isso. Porque na cabeça dos discípulos pensava assim, peraí, esse homem é um homem de posses, um homem religioso. Deve ter ajudado a construir sinagogas, feito doações, esmolas para os pobres. Se alguém merece ser salvo, se alguém merece experimentar a vida de Deus, é esse cara. Se ele não vai receber nada disso, se gente como ele não pode experimentar isso, e nós que não temos condições financeiras nenhuma de fazer atos tão nobres como esses, quem pode ser salvo? Quem pode experimentar essa vida de Deus? Os discípulos estavam passando por um problema, que reflete hoje também na nossa sociedade. Tanto naquele tempo quanto hoje, parece que a gente acha que sucesso e que vida é sinônimo de aparecer,
de ser famoso e de ter um monte de gente te admirando. E Jesus está mostrando que essas coisas só te trazem um peso. E esse peso é difícil de carregar, e ele está dando até a recomendação: abandona isso e vai levar uma vida mais simples. Por que razão? Porque essa vida de apenas apresentar ser ou aparentar ser o que não é uma vida que vai tendo seu peso, vai ficando pesada, e depois chega a conta na alma dessas coisas para a gente pagar depois. Há um filósofo atual, ele faleceu em 2017, um polonês chamado Zygmunt Bauman. Bauman fala sobre a nossa sociedade como chamada uma sociedade líquida, que ela tem um amor líquido, que ela tem relacionamentos líquidos, porque essa sociedade nossa não tem coisas concretas. Parece que tudo se esvai pelos vãos de nossa mão. Nada é concreto, não se constrói nada nessa sociedade que nós temos, porque os relacionamentos não são para perdurar. Nossa vida, ela não tem consistência, ela vive apenas de aparência, porque a maior parte da nossa vida hoje, ela é construída no mundo da internet, de modo digital, e ela não passa de um holograma que nós criamos e deixamos os outros admirando aquele holograma que nós criamos. Que se desligar o computador, você deixa de existir. Aquela sua imagem se esvai. Os discípulos da época de Jesus imaginavam isso: esse homem é famoso, esse cara é o youtuber daqui de Jerusalém mais famoso que a gente tem. E Jesus está dizendo que esse cara não é o cara, que esse cara não está experimentando a vida. Então o que é a vida então? E Jesus quis mostrar que essa vida de aparência, ela não é boa. Na nossa geração, nós somos tentados a nos parecer ser, mesmo que nós não sejamos. Então, alguma coisa precisa ser feita nisso. Eu quero dar 3 conselhos para vocês. E esses conselhos vão ser muito práticos. Os primeiros são corretivos para nós, e o terceiro, num incentivo para nós. Mas em todos eles, vai requerer de nós alguma postura, igual a de Jesus. Jesus chegou para o homem e falou: você quer? Quero. Está disposto a pagar o preço? Estou. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, aí também não. Então, Jesus dá uma lição de casa. Vamos aos textos e vamos aprender aqui um pouquinho em cima desses conselhos. Primeiro deles: não desperdice a sua vida tentando se mostrar aos outros. Vou repetir: não desperdice a sua vida tentando se mostrar aos outros. Mais uma vez: não desperdice a sua vida tentando se mostrar aos outros. O tempo que você perde querendo ser uma pessoa famosa, o tempo que você perde querendo impressionar as outras pessoas, você está de fato desperdiçando a sua vida com coisas que não vão produzir satisfação interna, vida interior, vida real. Apenas essa vida fictícia, apenas essa vida líquida, como diz Bauman. Mas esse homem, veja bem, ele até praticava os mandamentos, mas praticava com a intenção errada. Praticava com a intenção de ser visto pelos outros, porque naquela sociedade, se você fosse um cara que praticasse bem os mandamentos, você era admirado. Então, ele praticava para ser admirado. Jesus cita gente assim, cita pessoas que davam altas ofertas, mas chegavam ao ponto de até tocar trombeta, que eles estavam chegando para oferecer aquelas ofertas. Jesus falou: isso aí não tem valor nenhum. Isso não muda o interior da pessoa. Esse homem estava desperdiçando a vida, porque ele vivia a vida só para poder se mostrar para os outros. Ele queria o status que essa vida dele religiosa pública lhe dava, e Jesus falou: isso aí não vale nada. Muito bem, na nossa geração como é que é isso? Na nossa geração nós temos outros valores. Existem coisas que nós fazemos nos nossos dias e não estamos fazendo por convicção. Muitas coisas que nós fazemos para mostrar para os outros. Por exemplo, nós paulistanos gostamos de mostrar para as pessoas que a gente trabalha para caramba. É uma mania nossa de paulistano.
Porque o trabalho para nós é algo que dignifica. O trabalho vai te fazer você ganhar mais, vai fazer você enriquecer, vai fazer você ser uma pessoa mais admirada. Então, muita gente, por exemplo, você vai ver agora final de ano, a pessoa falando, ai, final de ano, como eu estou cansado, não aguento mais essa vida. Mas você está trabalhando? Não, eu estou trabalhando pra caramba e tal. Trabalhando nada, é só agora porque é meio de fechamento, afinal, sabe? O resto do mês o cara nem trabalhou, mas ele tem que mostrar que trabalhou. Agora, não é porque ele ama o trabalho, não é porque ele está desabafando com alguém, é que ele quer ser admirado com alguém que trabalha pra caramba. Às vezes nós gostamos de mostrar aonde nós trabalhamos, nós usamos a marca da nossa empresa para dizer que nós é que somos famosos por causa da tal empresa onde você trabalha, não é? Parece que depende a empresa de maior nome, aquilo te dá um cartaz maior. Nós somos muito desse negócio de marca. Isso também acontece muito com a geração mais nova. O cara pode não ter grana para nada, mas se ele tiver um boné daquela marca, uau, ele acha o máximo. Porque parece que a marca é que faz o seu status, a marca é o que representa você. Ou como algumas pessoas fazem, ele, de alguma forma ele quer ter posição social, ele quer aparecer para alguém, ele quer ter uma marca, então ele vai lá no Brás, compra o jacarezinho, compra a camiseta na feira e coloca, né? Mas pelo menos está lá, que é uma marca famosa. Nada contra você usar marca famosa, meu querido, desde que você siga um conselho que eu acho que é muito importante, que meu pai costumava falar, rapaz, coloca o chapéu onde o braço alcança. Porque quando você tenta colocar o chapéu onde o braço não alcança, isso aí pode dar distensão, não é? E a distensão financeira é um problema sério. Aí a pessoa aparenta riqueza, aparenta uma prosperidade falsa, ela faz imagem para as outras pessoas, mas no fundo está quebrado, está insatisfeito, ela sabe que ela é o que ela não aparenta ser. Porque o que ela aparenta ser, ela não é. E isso é ruim, porque começa a trabalhar num sentido de gerar dentro de nós um vazio, uma distância entre quem realmente nós somos e quem nós queremos aparentar ser. Na nossa geração, por exemplo, a gente é tão ligado com esse negócio de status social, que quando você tem alguém famoso, por exemplo, na sua empresa, vamos lá, que o presidente da sua empresa seja um cara famoso na mídia. Então você fala o seguinte, assim, eu trabalho no... Você conhece fulano? Conhece? Não, eu trabalho com ele. Quem vê, pensa que você é assim, né? Vice-presidente lá, né? E você é o office boy lá, mas você quer falar que você trabalha com ele. Você nunca nem viu o cara, mas é a minha empresa. Porque você precisa de um nome para te dar nome. Essa busca por status, essa busca por representatividade, essa busca para um dia aparecer na televisão. Você vê que as pessoas querem tanto aparecer na televisão, que até se ele não é entrevistado, ele passa atrás da câmera assim, né? Já percebeu? Né? Me lembra um pouquinho naquelas tirinhas de Maurício de Souza, quando tinha um cachorrinho chamado Bugu. Não sei quantos você lembram do Bugu, mas é um tipo que aparecia, alô mamãe. Ele sempre queria aparecer na cena. Tem muita gente que é assim. E isso vai gerando na pessoa uma tentativa de ser famoso, quando de fato ela não é. E vai gerando um vácuo entre a realidade e o que ela está representando ser. Muita gente pensa que o valor pessoal é resultado do status que nós temos. Então, quem é você? Não, eu sou diretor de alguma coisa. Então, você tem status. Aí as pessoas ficam buscando status, ficam buscando cargos. E dependendo do meio social, ela usa algumas coisas. Por exemplo, no meio da igreja, tem gente que gosta de parecer que é íntimo com Deus. Eu já vi gente assim. Eu já vi pessoas... Eu sou do meio, né, gente? Eu sou pastor, eu sou do meio. E de vez em quando eu vejo, tem gente que conversa comigo normalmente, mas tem gente que eu percebo que quando vai conversar comigo, sabendo que eu sou pastor, muda de voz. Muda de voz. Então a pessoa está conversando com outra, a hora que chega para falar comigo, pastor, eu queria, aleluia. Sabe, pastor, Deus fala tanto comigo.
Eu, tá bom, querido, que legal. As pessoas vão mudando. Por quê? Porque ela quer parecer que é íntimo com Deus, para ganhar algum status, para ganhar algum reconhecimento. Tem gente que gosta de parecer que é bem-sucedido. E nas redes sociais, a gente faz de conta de parecer que a gente é feliz. Qual o erro de ser íntimo com Deus? Nenhum, é ótimo isso. Qual o erro de ser bem-sucedido ou ser feliz? Não, isso é uma maravilha. Mas parecer ser, quando não se é, isso é um problema. Eu até diria o seguinte: você está doente. Você precisa se tratar. Alguma coisa está em conflito lá dentro de você. Então, essa vida de se parecer ser, ela cansa. Se você é assim, você vai notar uma coisa. De vez em quando, bate aquele vazio lá dentro e parece que nada preenche. E se você tem sentido isso com uma certa frequência, eu vou dizer uma coisa: você está a um passo da depressão. Porque em uma depressão de um buraco que você mesmo causou. Se você sentiu isso, eu tenho uma orientação para você de cura. E a cura para isso é você ser autêntico. A cura para isso é você tirar a máscara. A cura para isso é você ser livre. Era o que Jesus queria ensinar para aquele rapaz. Jesus queria mostrar para aquele rapaz: para com isso, rapaz. Você está escravo da sua posição social. Qualquer passo que você dá na rua, está todo mundo te olhando. Qualquer coisa que você vai fazer, você é preso por causa do seu status, da sua posição social. E você está gostando disso, mas você não percebe que você sozinho, nu, não tem nada disso. Diante de Deus, isso não tem valor algum. Quer ter vida, quer ser livre, vende tudo, sai dessa, vai viver uma vida mais gostosa, mas ele não quis. Então aqui fica um conselho para você, e esse é o segundo que eu lhe dou: viva sem máscaras, não tente vender uma imagem daquilo que você não é. Viva sem máscara. Viver sem máscara é ser sincero. Viver sem máscara é ser autêntico. Viver sem máscara é ficar feliz com o que você tem, com quem você é, sem ter que representar nada para ninguém. O problema é que até a igreja hoje, que deveria ser um lugar de saúde, com a sua mensagem, também tem deixado gente doente. Desde a década de 80, penetrou no meio da igreja uma mensagem. O Corinthians está ganhando, gente? O que é esse monte de rojão? Não foi do Palmeiras. Se for do Palmeiras, não ia falhar. Não é? Já faz tanto tempo que eles têm aí, compraram, né? Tantas vezes que eles compraram, nunca usaram. Deve ser, mas não, deve ser. Não lembro não. Mas continuando aqui, vamos lá. Então, no meio da igreja, desde a década de 80, penetrou um ensino no meio da igreja, em que começa a mostrar para o povo de Deus um ensino chamado teologia da prosperidade, em que todo mundo vai enriquecer, todo mundo vai ter sucesso, todo mundo vai ter tudo. E aí começam algumas pregações que, assim, são estranhas ao evangelho de Jesus. As pessoas chegam assim para você e falam: vamos lá, você é filho do rei, e porque você é filho do rei, você tem que se vestir como um filho do rei. Se você é filho do rei, você tem que usar um carro como um filho do rei. O que eles não ensinam é que depois você vai ter que pagar uma conta como de um filho do rei. Só que o salário, só que não, né? Esse é o caso. E aí, como é que paga isso depois? Eu me lembro um tempo atrás, vou abrir uma questão pessoal minha. Um tempo atrás, numa situação econômica que estava acontecendo com alguém da família, numa questão de vamos ajudar, vende o carro, comprei um carro bem simples. E naquele carro simples, para mim, carro leva para o mesmo lugar. Pode ser um carro chique, pode ser um carro simples, ele chega no mesmo lugar, não é? E aí um dia eu fui pregar numa igreja. E quando eu fui pregar naquela igreja,
a hora que o irmão pegou e me avisou, falou, olha, Nésio, estaciona o carro ali de frente, em tal lugar, vai ter gente ali te esperando, tal, temos uma vaga para você. Beleza, joia. Aí eu cheguei, eu vi a vaga, fui estacionando, o irmão, irmão, por favor, pode estacionar adiante aqui, que aqui está reservado para o pastor convidado. Eu falei, tá bom. Eu saí, fui estacionei lá embaixo. Depois o pastor, quando ele me viu, ele falou, então, estacionou o carro. Eu falei, não, pus lá embaixo. Tal. Não, mas tem uma vaga aqui para você. Eu falei, eu fui estacionar, mas o irmão mandou eu sair, né? Ele falou, mas o irmão te conhece, como é que ele não te conhece? Eu falei, sei lá, acho que era o carro. E foi mesmo, porque depois o irmão veio me procurar e falou, pastor, cadê teu carro? Eu falei, eu vou falar, é aquele K que está ali embaixo, ó. É o casinho ali, ó, bem pequenininho, é o meu. Tá? Pastor, desculpa, eu não reconheci assim. É que eu esperava, falei, você esperava um carrão, né? Falou, pastor, é assim, sabe? Eu esperava. Falei, pois é, irmão, não tem não. Eu sou de Osasco. A gente é tão assim com o negócio de marca, de se vestir, de se apresentar, de parecer o que não é, que você vê, por exemplo, eu sei de gente que não frequenta a Carisma, porque a Carisma fica onde? Divisa de Osasco com Carapicuíba, olha a referência nossa. Não está no nível da pessoa, entendeu? Ela tem que frequentar em Alphaville. Agora, ela mora em Carapicuíba tanto quanto a gente, entendeu? Mas tem que, é aquela história, é teu vizinho, está saindo da tua casa, do teu lado assim, mas estou indo para Alphaville. Parece que é mais gente porque está indo para um lugar mais chique. Meu Deus do céu, que coisa desnecessária, não é? Que coisa desnecessária. Então, muitas pessoas, elas cultuam esse status como se esse status fosse ela mesma. E isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso não é sincero. Irmãos, olha, nada contra crescer na vida, por favor. Nada contra você trocar de carro, de casa. Meu irmão, você pode comprar um carro novo? Compra. Eu estou de carro novo, eu comprei, daí, qual o problema? Não estou devendo nada para ninguém. Qualquer pessoa pode fazer isso, nenhum problema. Mas, por favor, lembra daquilo? Bota o chapéu onde o braço alcança. É igual eu gosto de ver de vez em quando. Eu já vi isso uma vez, né? Uma vez eu estava no trânsito assim, tinha uma Brasília mais velhinha assim na minha frente, estava escrito assim atrás dela, é velha, mas está pago. O pior é que essas pessoas ficam fazendo dívidas pela fé. É aquela história, não, eu não tenho dinheiro para comprar, mas pela fé eu vou. Que fé, meu irmão? Fé é quando Deus te fala alguma coisa. Se Deus não te falou nada, é só positivismo. E positivismo não paga conta não, meu querido. Então, gente em busca da tal prosperidade, o ruim é que essa pessoa pode começar a ficar estranha depois. A ganância começa a mudar a vida da gente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É do amor que eu estou falando mesmo. É o amor ao dinheiro em que a pessoa quer ter, e mesmo quando ela não tem, ela quer parecer aos outros que tem, porque muitas pessoas querem o dinheiro não pelo dinheiro, mas querem o dinheiro pelo poder que ele dá, pela fama que ele dá, e isso me faz lembrar a trilogia do Senhor dos Anéis, onde a pessoa daqui a pouco pega assim e começa, né, my precious, né? E aí começa, a hora que ela coloca aquilo, vai mudando a vida dela, muda o caráter da pessoa, muda o jeito da pessoa, a pessoa se transforma. Eu vou dizer uma coisa para você, a ganância, a soberba, é interessante num ponto, todo mundo ao redor nota, menos a pessoa, é igual ao mau hálito, todo mundo sabe que você está, você não. Então, alguém tem que dar um toque para essa pessoa, dizer, acorda. Eu já contei isso aqui, eu repito. Uma vez um rapaz me procurou aqui depois do culto, e a hora que ele me procurou para conversar, por quase um milagre de Deus, eu vou dizer assim, né, minha memória trouxe à tona
que eu não ouvia faz tempo, e eu tinha conversado. Eu conversei com ele uma vez só que eu lembrei de tudo naquele momento. Eu acho que era para poder ajudá-lo numa lição que o ajudou, de fato, na vida. Mas, quando ele me procurou, ele veio falar comigo, eu falei, rapaz, peraí, faz tempo que eu não te vejo. Falei, não, faz sim, mais de tempo, há meses, já quase um ano já, que eu não venho aqui e tal. Falei, não foi você que me procurou aqui, nós até oramos juntos sobre aquele seu negócio, tudo mais, né? E aí? Ele falou, então, o meu negócio, rapaz, cresceu, comecei a ganhar muito dinheiro, e tal, por isso que eu estava ocupado, então não estava nem vindo aqui nos cultos, porque eu estava assim, trabalhando muito, e tal. Falei, o que aconteceu? Porque você está com um cara de preocupado. Cara, eu fiz uma besteira 2 semanas atrás, uma besteira tão grande, eu perdi tudo. Falei, então agora que você perdeu tudo, você voltou. Ele falou, eu vou orar por você, claro que eu vou orar. Gente, Deus me conhece, Ele sabia que eu estava querendo pegar uma peça no rapaz. Eu falei, eu vou orar por você. Na hora o rapaz fez assim, eu pus a mão no rapaz, falei, Deus, não dê dinheiro para esse rapaz, faz ele ficar pobre. O rapaz na hora assim, olhou para mim. Aí eu falei, te peguei. Falei, fica tranquilo, Deus sabe que eu não estava orando isso, tá? Mas era para chamar sua atenção. Porque você é um tipo de pessoa que não pode ter dinheiro. Você tem dinheiro, você se transforma. Você fica ganancioso, o dinheiro vira seu Deus, e você some de relacionamento com Deus, e a hora que está na encrenca, a hora que está lá embaixo, aí você procura Deus para te fazer alguma coisa. Então a melhor coisa que Deus pode fazer com você é não te dar dinheiro, deixar você pobre. Porque pelo menos é o seguinte, fica pobre, mas vai para o céu, pelo menos. Pelo menos. Então, quando a pessoa vive de aparência, eu não sei se vocês já conheceram gente que viveu de aparência, ou pessoas que foram enganadas por um sucesso momentâneo. Sucesso de internet, sucesso de artista, esses sucessos, eles são momentâneos. Já viu artista de uma música só? Não é? Aí pega e todo mundo canta, e daqui a pouco some do mercado e ninguém mais vê o cara. Anos atrás, quando eu fazia um programa de entrevistas numa rádio, eu me lembro que estava entrevistando um desses tais. E conversando com ele, era interessante, foi um cara que ganhou muito dinheiro, fez muito sucesso numa determinada época da sua vida, só que depois sumiu do mapa. E ele era hoje um cara, assim, amargurado com a vida. Ele achou que aquele sucesso ia durar para sempre. Aquelas bajulações, ele falou, não, mas as pessoas que me bajulavam, todas sumiram. Eu falei, claro, ele estava atrás do dinheiro, você não tem mais dinheiro. Sumiram mesmo. Então, você vai percebendo que existem pessoas que se enganam com esse sucesso temporário e acabam perdendo o seu coração. O perigo se dá quando essa pessoa acorda desse encantamento. Ela achava que ela era, mas não é. E aí, a igreja muitas vezes tem feito isso também aqui. Nós estamos fazendo uma autocrítica com relação à igreja nesses últimos domingos. Aqui vai também mais uma autocrítica aqui para a igreja evangélica, no qual, dentro desse pacote do Evangelho da Prosperidade, tem se dado muitos títulos para as pessoas se sentirem mais valorizadas. O indivíduo, ele precisa dizer o título que ele é. Quando não, ele fica na igreja querendo título. Inclusive, essa semana eu ouvi um negócio, gente, eu juro para vocês que eu nunca ouvi isso na minha vida, eu ouvi essa semana. Essa semana, um pastor amigo meu me contando, que eu falei, cara, olha, se não fosse você me contando, eu falei, cara, acredite, é verdade. Numa determinada igreja, é o seguinte, se você quer se tornar um diácono ou um presbítero na igreja, primeiro você tem que apresentar o seu carnê, não é nem, é um carnê de dízimo, que está em dia. Mas se tiver em dia, então você vai pegar o carnê de diácono. Que aí você vai dar um plus, ou seja, você vai comprar o título de diácono. Meu Deus do céu, para que isso? As pessoas, elas precisam do título para ter algum valor, é isso? Para poder servir melhor, eu preciso de título.
É como, por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi um título uma vez, sabe as pessoas que gostam de se apresentar, né? Não, porque eu sou obreiro. Pronto, eu quis rir. Porque eu não estava acostumado com esse título, eu sou filho de baiano. E o meu pai, quando ele ia no banheiro, ele falava, vou obrar. Aí o camarada chega e fala, sou obreiro. Falou, eu não conhecia esse título. Na minha igreja não tinha esse nome. Ia ser engraçado. E ainda tem gente que paga para esse título, meu querido, é de graça esse título. Por favor, esse título é grátis. Depois da feijoada, meu amigo, é uma maravilha. Então, eu vou contar uma para vocês que eu lembrei. Eu hospedei um pastor argentino, muito querido, Ivan Baker, homem de Deus. Mas ele contou uma coisa muito engraçada, que ele falava um portunhol, né? E então, ele estava na Bahia, lá em Salvador, com a igreja lá em Salvador, e ele foi orar, e orando ele dizia assim, Senhor, o Senhor está obrando sobre nossas cabeças. Imagina o povo. Imagina o povo. Ai, meu Deus. Ai. Gente, orgulho torna a gente superficial. O indivíduo vendeu uma imagem que era sem ser, e agora, se ele derrubar o muro, vão descobrir a verdade acerca dele, então ele tem que fingir ser. E aí, um muro cria outro muro. É complicado isso. O cara, por exemplo, é pastor, passa uma imagem de que ele é um super-herói, que é o homem de Deus, que ora, que acontece, tal. Um dia, você vê aquele cara numa situação de necessidade ou algo parecido, fica estranho, choca as pessoas por causa de uma imagem errada que foi criada. Provérbios 16, 18, que sirva de lição para mim e para você. Vamos ver? Provérbios 16, 18 diz assim, primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Vamos falar juntos? Quanto maior é o ego, maior é o tombo. De novo, quanto maior é o ego, maior é o tombo. Isso aqui está na tradução da Bíblia, a Mensagem. Eu acredito que se você, em alguma medida, chegou perto disso, está passando por isso, eu tenho algumas recomendações para você. Primeiro de tudo, fique nu diante de Deus. O que eu chamo de ficar nu diante de Deus? Nu diante de Deus é você chegar diante de Deus sem título, sem cargo, sem nome, sem classe social, sem formação, sem nada. Porque nada disso vale diante de Deus. Não adianta você chegar diante de Deus e falar que você é PhD em alguma coisa. Não adianta você chegar diante de Deus e falar, eu sou pastor. Não adianta nada disso diante de Deus. Chega diante de Deus transparente quem você é e pronto. Mais um detalhezinho. Você não precisa de intermediários. Essa é uma boa notícia, esse é o evangelho que eu quero pregar para você. Você é sacerdote, você é filho de Deus, Ele é teu pai e você pode falar com Ele pessoalmente. Você não precisa de mim como intermediário e nem pastor nenhum como intermediário entre você e Deus. Vai você falar com Ele que Ele te ouve. Ele te ouve tanto quanto me ouve, porque eu sou filho, você também é filho e Ele não tem filho predileto. Pode falar com Ele. Então fala com Deus e abre o coração para Ele. Fala, Deus, eu tenho lutado para mostrar uma coisa que eu não sou. Já pensou chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou falso? Quando Jacó teve um encontro ali forte com Deus, uma das coisas que aconteceu ali, representado num anjo, não é? O anjo disse para ele, qual é teu nome? Seu nome significa, qual é o seu caráter? Jacó, quem é você? Na verdade, nem chamou de Jacó. Quem é você? Ele, eu sou Jacó. Jacó significa, sabe o quê? Enganador. Eu sou um enganador, eu enganei meu irmão, eu enganei todo mundo, eu enganei meu sogro, eu engano. Eu sou esse cara. Só que nessa abertura de coração, de Deus ali tratando com ele, o homem foi mudado, a vida dele foi mudada, o nome dele foi mudado. É isso que acontece comigo e com você, quando há arrependimento.
Dizer, Deus, eu não quero mais viver de aparência, eu quero ser quem eu sou. Então, faz isso. Outra coisa que eu te recomendo, você, se você foi contaminado por essa coisa de aparência, dentro da própria igreja, meu querido, se foi aqui ou foi em qualquer lugar, muda de igreja. Você precisa ir para um lugar saudável, onde te ensina uma palavra de Deus que confronte o seu ego, que confronte a sua vida, que fale ao teu coração e que te traga saúde. Porque o que me espanta hoje em dia é que o evangelho da prosperidade, pregando fé, cura e prosperidade, está produzindo mais gente doente do que gente saudável. Então, algo precisa mudar. E tem mais. Se a coisa está grave dentro de você e você percebe que você tem imagem pública e outra imagem pessoal, a coisa está um pouco descompassada dentro de você, eu te recomendo um bom terapeuta. Vai sim num psicólogo, ele tem ferramentas que vai ajudar você a se descobrir, colocar em ordem, alinhar, afinar o violão da tua vida, não é? As cordas da tua vida, afinar as cordas da sua alma, de modo que você venha a ser uma pessoa saudável, centrada, transparente, onde aquilo que você representa para as pessoas é exatamente quem você é. Seja assim, em nome de Jesus. Então, terceiro, e nesse terceiro eu quero dar alguns conselhos muito práticos para você. Tenha uma vida mais leve, faça uma faxina na sua vida. Aqui entra um ponto importante. Não que os outros não fossem, é que esse é para arrematar aqui a gente. O caso é o seguinte: se você deixa de limpar a sua casa por um tempo, o que vai acontecer? A sujeira vai atrair bicho. Aí você deixa lá a tua casa fechada e sem limpar e tudo mais, com comida jogada pelos cantos, o que vai acontecer? Vai criar traça, rato, barata, um monte de coisa suja vai acontecer dentro da tua casa. Sua casa vai ficar contaminada, sua casa não vai ficar boa para se morar, por causa de coisas acumuladas. Essa figura de linguagem, será que não serve também para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa alma? Claro que serve. Então vamos trabalhar com essas duas figuras. Vamos começar primeiro com a nossa figura externa, por algumas razões. A nossa casa, primeiramente, ela é a extensão da nossa vida. Então, geralmente, como você é por dentro, você reflete no seu quarto, na sua casa, você reflete aquilo. Se você é uma pessoa desorganizada por dentro, você é desorganizado por fora também. Estou pegando já no pé de alguém aqui, pelo jeito. Tem mais. Hoje em dia, uma extensão da nossa vida é o nosso celular e o nosso computador. E eu costumo dizer que o seu celular, a organização do seu celular, do seu computador, reflete muito a organização da sua mente. Muitos de vocês são bem bagunçados em celular e computador, por isso que tem que estar sempre comprando um novo, porque nunca cabe nada lá dentro. O tempo todo está lá no limite, memória cheia. Mas por que isso? Porque, de fato, você guarda tranqueira. Você é um acumulador, digital, mas é. Você tira 10 fotos que você nunca vê na vida e fica lá. Você junta um monte de coisa que não joga fora e vai acumulando, mesmo sabendo que existe na internet, está digital, está em algum banco de dados, mas você tem ali no seu, porque você é acumulador. Isso reflete na sua casa, isso reflete também na sua mente, na sua vida. Eu estava lendo um artigo da BBC, hoje, li esse artigo, e nesse artigo falava da importância de se fazer listas. Ele falou o seguinte, algumas razões ali, de que, primeiro, uma pessoa quando ela pega tudo e faz uma lista, isso eu aprendi muito tempo atrás, com um homem que foi uma espécie de um orientador para mim, na questão de organização pessoal. Era um cara muito organizado, um norte-americano, assim, extremamente didático, e eu me lembro que aquele irmão, David Cornfield, alguns de vocês já o conheceram, ele era tão organizado que eu queria aprender alguns princípios junto com ele. E um deles que ele me ensinou, ele disse o seguinte, Anésio, quando sua mente estiver muito cheia, naquele tempo a gente não tinha muito digital, não havia nem celular nesse tempo ainda, não existia. Então a coisa era mais analógica. Ele falou, quando você estiver de cabeça cheia e tem um monte de coisa, você está preocupado com o dia seguinte, coisas do seu trabalho, coisas para se organizar, faz o seguinte, pega um pedaço de papel, escreva tudo
faça uma lista, tira da tua cabeça, passa para o papel, põe lá no seu criado mudo e vai dormir. Está lá, você não vai esquecer. Normalmente a gente consegue guardar ou raciocinar ou trabalhar em 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Se você acha que você trabalha em mais, tenha certeza de que algumas você faz errada. Mas bem trabalhar, talvez 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo você consiga. E quando você tem mais coisas do que isso, se você coloca num papel, aquilo tirou o peso da tua mente e você tem certeza, eu não vou esquecer. Você já percebeu que quando você está com muita coisa na cabeça, você tem uma sensação, estou esquecendo de alguma coisa, estou esquecendo de alguma coisa? Faça uma lista e você vai perceber que isso vai te ajudar a se organizar. Ok. Quando nós procuramos fazer uma lista, ou organizar melhor a nossa vida, o que nós estamos fazendo? Colocando em ordem a nossa vida. Vamos começar da área externa e vamos trazer para a área interna. Primeiro conselho que eu te dou, que tal fazer uma limpeza nos seus armários? Nós estamos chegando no final de ano. E final de ano sempre sobra um tempinho, vai. Entre Natal e Ano Novo, dá um tempinho lá, que dá para você botar em ordem lá na tua casa. Armários bem arrumados facilita a vida. Tanto armário de cozinha quanto armários de quarto, né? Ou seja, guarda-roupas, quando são bem organizados, você rapidamente encontra as coisas. Você se organiza dessa maneira, a vida fica mais leve, a vida fica mais prática. Que tal você fazer um bota-fora na sua casa? Aliás, de tempo em tempo aqui na Caribe vai ter um outro bota-fora aqui. De tempo em tempo a gente corre todos os cantos aqui, juntos com a cara que fala, doa tudo, joga tudo, destrói tudo, ou faz qualquer coisa, mas não vamos juntar tranqueira. É importante de tempo em tempo você fazer isso na sua casa, porque a casa fica mais leve, a vida fica mais livre, o seu tempo é menos consumido por ter que arrumar coisas que você nunca vai usar. Então, se você começar a organizar a sua casa, começa de fora para dentro, começa organizando a sua casa, começa organizando o seu armário, a nossa vida deve ser assim, leve e prática. Faça uma limpeza no seu celular, por exemplo. Começa a deletar um monte de coisa que você não usa. Tem um monte de aplicativo que você baixou que você nunca nem abriu. Você tem um monte de fotos que estão lá, que você nunca nem reviu aquelas fotos. Então, está na hora de você fazer limpeza em tudo isso. Uma vez que você fez limpeza em tudo aquilo que consome o seu tempo, começa agora a trabalhar para dentro de você. Por exemplo, limpeza na sua mente. Viva com aquilo que te dá energia. Viva com aquilo que faz sua vida ser produtiva, bem vivida. Para isso, você precisa deletar do seu dia a dia coisas que você não usa. Então, tem tanta coisa que você não usa e está ali ocupando espaço para você. Quando você traz isso para dentro da sua mente, você vai ver que tem algumas coisas que só estão tomando o seu tempo. Por exemplo, alguns de vocês vão ter que ter a coragem de deletar até pessoas da sua vida. Porque tem pessoa que está ali só para te atazanar, só para te atrapalhar. E você precisa se livrar disso. Eu fui conversar com uma pessoa nessa semana, e era uma situação rápida de trabalho, e eu querendo dar uma orientação, e eu percebi que a pessoa não estava ali comigo. Sabe quando você está conversando, você percebe que a pessoa está com um problema e ela não consegue se concentrar no que você está falando? Eu parei e falei, você está bem? Não, estou bem. Eu falei, não, vamos lá. Você não está bem, vai, não vou nem te perguntar. Você não está bem, e eu quero te ajudar. O que está acontecendo? E aí a pessoa abriu dizendo, sim, eu estou com um problema aqui, é uma chateação. E eu falei, vai, se abre. Ah, é bobeira, mas está tomando tua mente. Então, e era bobeira mesmo. Era bobeira. Sabe o que foi? Uma briga em família, em rede social de família, ainda sobre as eleições. Porque postou um negócio, outra pessoa discordou, e ela discordou e brigou com ele, se brigou com um, outro brigou com o outro, e mandaram para aquele lugar, e agora teve que voltar para aquele lugar, e os dois ficaram brigando, um mandou para o inferno, o outro mandou outro para o inferno, os dois foram para o inferno, e o diabo falou, aqui eu não fico com esses dois. De tão briguentos que eram. Meu Deus do céu! O que eu faço? Eu falei, olha, faz o seguinte, aonde que é isso? Ah, é no WhatsApp. Né? Que fala, né? Fala bem brasileirado, na zap. Ok, tem uma coisa, você pega o seu dedinho, aperta ele. Isso, apertou. Aí ele vai ficar tremendo. Isso, apareceu um xizinho, então aperta aquele X. Ele deleta. Ele vai sumir dali. Pronto, puf, seus problemas acabaram.
tão simples assim. Eu saí de redes sociais, Facebook, WhatsApp, saí dessas coisas todas. Eu queria tempo, queria paz. Aí, eu tive uma reunião de pastores essa semana, o primeiro que me viu, primeira pergunta dele, Alex, tudo bem? E aí, me conta, como é que está a vida sem as redes sociais? Tudo bem, começamos a conversar, chegou um segundo. E esse segundo, quando me viu também, Alex, tudo bem? Então, me conta, como é que está a vida sem as redes sociais? Eu falei, negócio, está pegando mesmo. E assim, uma das coisas que eu fiz foi chegar assim para os caras, e eu até exagerei na base da brincadeira, falei, gente, uma maravilha! Você não imagina como sobra tempo para tanta coisa. Comprei livro novo, estou lendo Babel, brincando com eles, né? Na verdade. Falei, porque vocês estão fazendo um monte de trabalho que era desnecessário. Passando nervosos e assim, passando conflitos que não precisaria. Você pode ter uma vida mais leve. Vai viver uma vida mais leve. Vai arrumar mais tempo, no qual você possa usar esse tempo para fazer coisas boas, para fazer coisas gostosas. O interessante, quando a gente sai dessas redes, eu vou te contar um negócio que acontece. Isso aqui tem a ver com outro artigo que eu li. Aliás, eu li esses artigos porque eu não estou mais nas redes, sabe? Porque se eu estiver nas redes, eu não teria tempo para ler esses artigos todos. Mas um artigo interessante que eu li, de um psiquiatra, mostrando alguns efeitos que causam na mente humana. Num primeiro que eu li, que na verdade esse era uma reportagem, contava o seguinte, por exemplo, você, namorado, namorada, era apaixonado por alguém e separou aquele namoro. Quando separa o namoro, ainda que tenha sido por briga, que você detestava a pessoa, tá? Você estava de briga com a pessoa, não quer mais ver a pessoa, mas ainda que tenha sido por essa razão, toda noite vocês tinham coisa para fazer junto. Vocês conversavam o tempo todo. Vocês trocavam o assunto o tempo todo. Cortou aquele relacionamento, fica um vácuo, fica um buraco. Por quê? Porque, gente, bom relacionamento, não estou falando coisa ruim, bons relacionamentos viciam. E você sente falta quando você para de fazer aquilo. Aí eu trago agora para o texto que eu li de um psiquiatra. Ele falando sobre a lei da recompensa que tem dentro de nós. E que nós, assim como cachorros que precisam ser adestrados, em que você trabalha com ele com a lei da recompensa, faz tal coisa, então dá um biscoitinho. Ele sempre vai fazer aquela coisa porque ele ganhou o biscoitinho. Então, na lei da recompensa, isso acontece dentro das redes sociais. Você postou uma foto e alguém elogiou. Uau, aquele te fez bem. Aí você vai querer o quê? Postar outra. Quando passou aquele auê de um post que você fez, você quer postar outro. E aquilo começa o quê? Te viciar. Se você corta aquilo, você sente falta. Gente que fumava maconha, resolveu parar. A hora que para, sente falta. Está faltando alguma coisa dentro de você. Eu vou dizer uma coisinha, eu senti isso, não é que eu fumava maconha, não. Mas eu parei de boa, eu achei que parei de boa. Aí sabe quando você está assim em casa? Porque era o seguinte, você parava, vamos lá, você para, aperta o elevador, vai chamar, o que você faz? Você saca o celular e... Você vai em algum lugar, você vai sentar, vai esperar alguém, você saca o celular e... E agora eu abri, não tinha nada. Você começa a sentir falta daquilo, é viciante. Aí eu descobri que eu estava viciado, não em maconha, tá? De novo, só para você saber. Meu querido, o que está tomando o teu tempo? Por que não está dando tempo de você estudar coisas que você queria sempre estudar? Por que às vezes a gente toca em alguns assuntos e fala, um dia eu quero estudar isso aí, e você nunca acha esse tempo? Por que a tua vida tem ficado enroscada com tantos problemas de relacionamento? Em outras palavras, por que a tua vida está pesada quando não era para estar? Faça uma limpeza. Aliás, minha dica para você é o seguinte, faça uma lipoaspiração, não na barriga, mas nas gordurinhas da vida. Um monte de coisa que você tem na sua vida que pode deixar de lado, que você não precisa mais. Você precisa fazer uma lipoaspiração, por exemplo, nas suas finanças. Você já percebeu quanta coisinha que você gasta dinheiro? Você paga uma TV a cabo com 120 canais e usa 3.
para não estar indo aquele dinheiro para a empresa. Você gasta uma grana alta de celular para ficar brigando com alguém na rede social. Você está pagando para ganhar chateação. Pensa, querido. O caso é que quando a gente está viciado, a gente não percebe o mal que aquilo está fazendo para a gente. Os poucos momentos de alegria é o que a gente vai lembrar. Você precisa fazer essa limpeza na sua vida e valorizar mais a vida que você tem. Por isso, o tema de hoje é: não desperdice a sua vida. Vai ter um momento em que você vai acordar e vai ver que a vida passou. Aí, meu querido, não dá mais para voltar. Conversa com gente idosa. Tem sabedoria ali. Conversa com gente idosa sobre seus arrependimentos. Ou até, conversa com gente idosa sobre o que realmente valeu a pena. O que vai valer a pena quando eu e você estivermos já nos nossos últimos momentos da vida? Do que a gente de fato vai lembrar? É isso que a gente tem que dar mais atenção. Eu quero terminar, fica em pé comigo. Quero terminar e te falar uma coisinha, antes da gente encerrar tudo. Olha só. Desculpa o momento dramático aqui agora, tá? Não vai ser tão dramático, mas dramático. Últimos dias da minha vida e da sua vida, agora. Não importa a idade que você tem, últimos dias da sua vida, agora. O que valeu a pena? Vamos lá. O que valeu a pena? O que, se Deus te desse a chance de voltar à tua vida, você falaria: isso eu faria de novo? O quê? O que, se você tivesse a chance de voltar na sua vida, você falaria assim: eu nunca faria isso de novo? Está na hora da gente pensar nessas coisas e tentar pensar no que a gente vai lembrar. Por exemplo, se a gente fosse fazer agora um review da nossa vida para falar o seguinte: o que de fato valeu a pena na nossa vida enquanto nós vivemos aqui? O que te traria agora as últimas alegrias da sua vida? Quais seriam essas memórias? Eu te garanto algumas coisas que seria. Por exemplo, você pode um dia lembrar do seguinte: puxa, que legal que foi aquele dia que eu estava numa roda de amigos em casa, a gente ficou batendo papo e nós nem vimos a hora passar. Quando a gente viu, já raiou o dia. Foi um negócio assim muito legal, estava um ambiente muito gostoso. Ou senão você fala: olha, eu fui com alguém, eu estava num lugar, o lugar era lindo, o lago, o sol, a lua, seja lá o que for, sabe, era bonito o lugar. Eu vou guardar essa imagem para o resto da minha vida. São coisas assim que você entende, valeu a pena. Eu duvido que algum de vocês, se fosse esse último tempo, fosse lembrar e falar assim: eu me lembro daquele dia que eu estava lá na rede social, falando com o outro lá, e eu Haddad, ele, Bolsonaro, Haddad, Bolsonaro. Duvido que tenha sido isso. Então, que tal a gente, então, deletar algumas dessas coisas da nossa vida? Que tal? Que tal a gente afastar essas coisas da nossa vida e começar a fazer uma limpeza hoje já? Que tal a gente aproveitar agora o fim de ano, faz limpeza em casa, faz limpeza em tanta coisa, mas começar a fazer limpeza também aqui, ó, na mente, no tempo. Me permita eu te falar um negócio, algumas coisas, tá? Porque vai parecer: tá falando de você. Desculpa, tô. É legal pra caramba. Eu já tô do outro lado. Existe vida fora da internet, acredite. Acredite. Tem vida fora da rede social. Acredite. Você está tão contra a rede social? Não, eu só estou dizendo para você ser mais moderado. Eu só estou ensinando você a ser mais equilibrado. Eu estou ensinando você a valorizar o que realmente vale na vida. O que vale na vida é abraço, é beijo, é toque, é você estar perto, é rir junto. O que vale na vida é adorar a Deus, é tempo com Deus, é comunhão com Deus. Qual a última vez em que você se desligou de tudo e foi ter um tempo só com Deus? Só você e Ele. Qual a última vez que você fez isso? Vai experimentar teu Criador. Essa é a essência da sua vida. Daí nasceu a tua vida. Volta às suas origens. Vai ter esse tempo com Deus. Tenho certeza que vai ser momentos inesquecíveis para você. Podemos terminar orando?
Só para a gente se tocar, que nós estamos todos na mesma, vamos dar as mãos. Isso faz a gente ter aquela sensação, não estou sozinho, né? Legal. Meu irmão, minha irmã, nós estamos todos juntos nessa. Todos temos coisas para mudar. E que Deus tenha misericórdia de nós. E nos fale mais vezes, como falou hoje, nos fale mais vezes quando a gente estiver errando de novo, para a gente acertar os nossos caminhos. Que bom. Que bom que Deus hoje está falando assim para você, recalculando a rota, vire à direita, né? Ou vira, não, continue no meio, né? Nem para a direita nem para a esquerda hoje em dia, né? Fica no meio, né? Recalculando a rota. Mas você precisa acertar melhor a sua vida. Você precisa resolver essas questões da sua vida. Vai ter uma vida mais leve, meu irmão. Amém? Não desperdice a sua vida. Posso orar com vocês? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, como diz no livro de Salmo, ajuda-nos a contar os nossos dias, a fazer melhor o nosso tempo, a organizar melhor a nossa vida, para que nós alcancemos um coração sábio. Ajuda-nos, Senhor, a deletar da nossa vida as coisas que só estão ocupando o lugar que não deveriam ocupar. Ajuda-nos, Senhor, também a preencher a nossa vida com coisas úteis, produtivas, que vão nos levar a crescer. Ó Deus, que nós possamos ter bons relacionamentos com o Senhor, com pessoas, dentro de casa, na família, relacionamentos que produzam. Livra-nos, Senhor, de desperdiçar a nossa vida com coisas, situações, com busca de status, com uma busca vazia. Como diz na tua palavra, como correr atrás do vento. Nós não queremos isso, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que deixe história, que deixe marca, que até inspire a outros. Leva-nos, Senhor, a ter uma vida melhor. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria da tua parte para nós. E o Senhor disse que se alguém tem falta de sabedoria, que pediria ao Senhor, e o Senhor de bom grado daria. Então, Senhor, pela fé, recebemos a tua sabedoria hoje aqui. Vamos praticar a tua palavra hoje aqui. E eu tenho certeza que já se fizermos isso nessa semana, já nos próximos dias experimentaremos a vida do Senhor mais ampla dentro de nós e uma vida mais gostosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.